Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós queremos também saudar os nossos irmãos da internet. E hoje nós vamos convidar o Cícero para fazer a leitura de uma mensagem recebida aqui na casa. Em seguida, a Joana vai fazer a oração inicial. Boa noite. Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Meus irmãos, o chamado à evolução é um chamado da consciência. É um chamado intrínseco a todo espírito. Mas a evolução deve ser desejada e, uma vez que se deseja, deve ser buscada. E muitas vezes é nessa busca que nós perdemos e nos perdemos sempre pelo caminho do ego, onde menosprezamos conhecimentos diferentes, menosprezamos culturas diferentes, menosprezamos aqueles aos quais julgamos inadequados. Quando, em verdade, o amor é universal, o chamado é universal. A evolução deve ser buscada na verdade de sentirmos que fazemos parte de um tudo, onde nada nem ninguém é excluído. Ah, amados, quantas e quantas oportunidades nesse instante chegam à Terra, oportunidades de serviço, oportunidades de amor ao próximo, oportunidade de preces realizada nas ações abnegadas. E quanto desperdício de tempo, parados julgando, reclamando, condenando pelo simples fato de se sentirem superiores. Basta dessa egolatria enganosa e mentirosa. Ah, meus amados, o Cristo nos chama a todos nós a sentirmos esse amor latente, a ofertarmos da humildade nos acostumando no serviço edificante, pois que a eternidade nos chama ao serviço de amor, somente de amor. Nesses tempos em que muitos reclamam, em que muitos o perdem, voltem-se ao verdadeiro Mestre, o Mestre da luz, o Mestre do amor, aquele que foi enviado pelo Pai para nos tirar das trevas, do orgulho, da vaidade, das indiferenças e do ego. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós nesta noite linda, todos aqui reunidos, em que nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui buscando o aprendizado, o conhecimento do Evangelho. Rogamos ao nosso Pai que nos ilumine, nos ampare, proteja a nossa casa também, todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, e a todos que aqui se encontram. Que o nosso pensamento esteja conectado ao alto, para que possamos levar aos nossos familiares também muita paz, muita luz. Que Deus abençoe o nosso palestrante dessa noite e esteja guiando sempre os nossos passos ao caminho do bem, ao caminho da moralidade, que possamos a cada dia estarmos mais perto de Deus. Muito obrigada, que assim seja. É sempre uma alegria muito grande para nós vermos a mocidade atuando, e o Cícero é da nossa mocidade, né? E o tanto que ele falou tão bonitinho. Eu fico muito feliz. E hoje nós temos um palestrante da casa, nosso querido Chico Francisco, que vai falar para nós sobre a caridade silenciosa. Boa noite, meus irmãos. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema, que é um dos temas
mais comentados na casa espírita, o tema da caridade, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 capítulos que trata diretamente da caridade. Apesar de que, durante todo o Evangelho, nos outros capítulos também, sempre a espiritualidade nos traz mensagens, informações sobre a prática da caridade, porque a paciência é uma caridade. O perdão é um gênero de caridade. A tolerância, a compreensão são virtudes essas que nos lembram a caridade. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, ele vem nos falar que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E no capítulo 15, ele nos diz: fora da caridade não há salvação. Então, esses 2 capítulos são específicos sobre esse tema. Mas qual é a diferença entre um e outro? É que no capítulo 13, né, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, os Espíritos tratam da caridade de uma maneira mais singela, de uma maneira mais delicada. E quando eles nos colocam o capítulo 15, tratam da caridade como um meio de evolução espiritual. Então, essa diferença é muito simples, porque tratamos do mesmo assunto, mas o capítulo 15, ele tem essa conotação. Então, nós vamos ver aqui o capítulo 13, né, que está mais diretamente ligado ao que nós vamos falar, que é essa caridade silenciosa, né, e que todos nós podemos praticar. Então, ele nos diz aqui, capítulo 13, item 1, fazer o bem sem ostentação. Obrigado. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a vossa recompensa. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, Mateus, nesse capítulo 6, item de 1 a 4, retrata aqui aquilo que Jesus vem nos falar sobre a caridade. Quando fizermos o bem, né, que possamos fazer de maneira sigilosa, de maneira silenciosa, não chamando a atenção sobre nós, mas fazermos aquele bem espontaneamente e com amor, para que não venhamos a humilhar o nosso próximo, o nosso semelhante. Mas muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de fazer esse bem, como ele nos faz aqui, como ele nos fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, né? E em razão ainda da nossa vaidade, quando nós auxiliamos alguém, às vezes a gente tem aquela leve vaidade de querer mostrar aquilo que nós estamos fazendo. E ele diz que quando nós procedemos dessa maneira, nós já recebemos a nossa recompensa. Por quê? Nós fomos vistos. Era aquilo que nós queríamos.
né? Nós já recebemos a nossa recompensa na terra. Então, a recompensa que Deus nos daria, né, ao fazermos essa caridade silenciosamente, nós já recebemos em razão dessa vaidade que todos nós ainda trazemos em nós. Porém, essa prática ela deve ser continuada, porque mesmo fazendo com vaidade, com orgulho, né, e também com egoísmo, a gente precisa continuar. Porque, como nós sabemos, nós somos aprendizes da lei de caridade, da lei de amor, da lei de beneficência, da lei de benevolência. São leis que nós precisamos desenvolver em nós. E esse aprendizado, ele é contínuo. Então, meus irmãos, às vezes, né, ocorre conosco algumas situações que a gente pensa assim, mas eu já sei praticar a caridade. Eu já faço isso desinteressadamente. Porém, essa dificuldade é comum a todos nós. Eu vou contar uma experiência minha, né? Alguns anos atrás, aqui na nossa casa, nós fazíamos um trabalho, né, principalmente na época de Natal, de ir aos supermercados, né, e receber ali donativos que iriam completar as cestas básicas que nós distribuíamos nesse período de Natal. Alguns assistidos dos bairros que estavam credenciados aqui na nossa casa, eles vinham receber essas cestas básicas, presentes para as crianças, e nós íamos em uma equipe, né, à porta de alguns supermercados, que nos concediam essa oportunidade, e ali nós ficávamos, né, para receber esses donativos. Nós íamos todos uniformizados, com um papel na mão, né, dizendo que nós estávamos ali com aquele objetivo, né, para ajudar os nossos semelhantes, pessoas que estavam necessitadas, né, de receber um donativo, de receber um auxílio. Mas, quando nós ali estávamos, né, algumas pessoas que chegavam, elas, quando a gente ia oferecer o papel, elas passavam direto. Não, eu estou com pressa, e passavam, né? Aí outros chegavam ali, eu já ajudo outros locais. Tinha algumas que realmente vinham e nos davam alguma coisa com muita alegria, né? A gente agradecia, né? Outras também passavam indiferentes. Teve até um que perguntou, mas será que vocês realmente vão dar essas coisas para alguém? Vocês vão ajudar as pessoas? Desconfiada, né? E aquilo mexia, né, com o nosso orgulho, que geralmente, porque a gente ainda é muito orgulhoso, né? Eu ficava assim, né? Meu Deus do céu, mas eu preciso aprender aqui. Por quê? Porque eu estou por uma boa causa aqui, né? Às vezes eu me sentia até humilhado, né? Uma pessoa não falou, me ofendeu, ficava até ofendido às vezes. Mas, como era por uma boa ação, né, eu estava ali, buscando me melhorar naquele trabalho, né, que é um trabalho muito importante, né? Aí a gente vê a dificuldade de quando nós estamos pedindo, né? Aqueles que passavam direto, a gente ficava assim, realmente é muito difícil. Tinha alguns que diziam, manda esse povo trabalhar. Eu, meu Deus, é difícil, né? Mas nós estamos aqui. Vou até tomar uma água aqui. E aí, gente, nós estávamos ali, mas era um trabalho, era para a gente aprender a ser humilde, né? E eu estava ali naquele exercício, né, me esforçando para ser humilde, né? Não tem nada de humilde, mas estava me esforçando ali, né? Aí, nesse mesmo período, né, eu estava lá em casa um dia e a minha esposa pede para me fazer umas compras no supermercado próximo. E lá vou eu. Quando eu cheguei próximo ali,
vem um pessoal com aquele mesmo papel que eu dava no supermercado. O que aconteceu comigo? Passei direto, né? Aí, entrei lá, meu Deus, né? Passei direto, mas, veja bem, quando você já tem consciência daquilo que você está fazendo, há uma responsabilidade. A voz da consciência te chama a atenção. Entrei, peguei o carrinho, comecei a andar pelo meio do supermercado, e aí parece que uma voz começou a conversar comigo. Muito bom, seu Francisco. Quando você está do outro lado e alguém passa direto, você fica aborrecido, não é? E eu, meu Deus, e agora? Né? Eu fiquei aborrecido. Né? Você fica chateado quando alguém é indiferente com você? Você fez o mesmo agora. Teve o mesmo procedimento. Agora eu vou ter que voltar lá. E aí cheguei, peguei o carrinho, voltei lá, né? E o que vocês estão precisando mais aí? Qual item que está mais precisando? Aí a pessoa falou, nós estamos precisando aqui, estão dando muito macarrão, estamos precisando de massa de tomate. Aí eu fui lá, né? Olhei assim, né? Eu não posso pegar o que está em promoção, tem que dar um melhor agora, né? Aí eu fui lá, peguei, né? Peguei aquela massa de tomate, levei aí, já fiz, né? Entreguei lá, comprei, na hora de passar, entreguei. Aí comecei a meditar, gente. Comecei a pensar nas minhas atitudes. A partir daquele momento, eu comecei a pensar, né, e me avaliar que geralmente, né, quando nós estamos de um lado, né, e alguém faz algo que nos deixa contrariado, a gente realmente fica aborrecido. Mas quando nós estamos do outro lado, que nós contrariamos o outro, como é que a gente se sente, né? E aí eu comecei a pensar e olhar mais para mim e passar a avaliar aquilo que realmente eu estava fazendo com o conhecimento que eu já tenho, que muitas vezes eu venho falar para os outros fazer aquilo que eu ainda não faço espontaneamente, né? Às vezes eu sou até chamado a atenção, né? Às vezes a consciência fala, você errou aí, volta e faz diferente. Então, é essa caridade, né, que quando você tem essa consciência de que você já tem aprendido um pouco, porque quando nós estamos na casa espírita, né, nós ouvimos muitas palestras sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, como nós devemos tratar o nosso semelhante, os nossos irmãos na rua, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós ouvimos isso quase todos os dias. O difícil é a gente colocar em prática. Porque quando nós estamos aqui, é mais fácil, né? Está todo mundo aqui, ouvindo, né, o que está sendo dito, mas ao sair daqui, às vezes a gente esquece, com muita facilidade, aquelas orientações que estão todas no Evangelho. Não é só porque nós estamos aqui falando, mas é que elas contam no Evangelho, elas constam no Evangelho, e às vezes a gente lê, passa por cima daquilo ali, e depois a gente, né, continua procedendo da mesma maneira. Então é bom que a gente nos observe, né, no dia a dia das nossas atitudes, para a gente ir corrigindo aos poucos aquilo que a gente ainda faz, né, de maneira não espontânea. Então a prática dessa caridade silenciosa, ela é muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento e aplicação no dia a dia. E aí, nós vamos para um outro item que está nas instruções dos Espíritos, que é a caridade material e a caridade moral. E ele inicia, isso aqui é a irmã Rosália que está nos falando, ela inicia dizendo, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois princípios. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza.
Porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Essa observação é muito importante. Porquanto da mesa de cada rico, do supérfluo, não é nem do necessário, porque às vezes nós temos muito, né? Como nós ainda estamos aprendendo nesse exercício de amar o nosso próximo, nós ainda não conseguimos amar o nosso próximo verdadeiramente, muitas vezes nós desperdiçamos grande quantidade de alimentos na nossa casa, mas tem muita gente passando fome na rua e nós muitas vezes não doamos aquilo que está sobrando em nosso lar. Às vezes uma roupa, um sapato, um remédio que alguém precisa, às vezes a gente ainda tem dificuldade, às vezes a gente tem muito mais do que nós necessitamos para o nosso próprio sustento. Hoje eu estava andando ali na rua e vi um rapaz com um cartaz na mão. Muito comum, né, nós estarmos andando na rua e ver aquela pessoa: estou com fome, né, aceito sobras e água. Quando eu vi aquele cartaz, eu fiquei olhando: aceita sobras e água? Às vezes está sobrando muito na nossa casa, né? O cara ali está pedindo a sobra. Eu fiquei tocado no meu coração. Eu vi aquele aí, tinha começado a chover um pouquinho, né? Eu fiquei olhando ele na chuva com aquele cartaz. Às vezes a gente olha essas cenas, né? Ou alguém comendo lixo naqueles tanques, né? A gente fica olhando aí, já parece muito comum, né? E a gente às vezes não tem compaixão daquele que está ali naquela situação. Então, essa caridade material, ela é fácil da gente fazer. Às vezes a gente fala assim: não, mas quem tem que ajudar é a prefeitura. Claro, a gente sabe, mas às vezes a prefeitura não consegue ajudar todo mundo. Se nós, cada um de nós, fizéssemos um pouco mais pelos nossos irmãos, seria muito bom. Porque às vezes a gente faz um julgamento, né? A pessoa está ali no sinal pedindo dinheiro. Então, o que a gente der para ele, se ele fizer mau uso, a responsabilidade é dele. Nós fizemos a nossa parte, mas o que ele vai fazer, a responsabilidade é dele. Às vezes a gente até pede para Deus, né? Se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar muita gente. Aí eu ia fazer o bem, eu ia fazer a caridade. O Evangelho fala que não é assim. Talvez se nós ganhássemos, nós iríamos primeiro pensar em nós, né? Fazer bom uso daquilo que nós ganhamos e talvez o que sobrasse, nós dessemos alguma coisa a alguém. Mas o Evangelho também nos fala da caridade moral, meus irmãos. O que é essa caridade moral? As duas são importantes, né? Porque não adianta nada alguém chegar pedindo um pão e você falar: não, vamos fazer uma prece, vou fazer uma prece por você. Ele está com fome. Naquele momento ele precisa ser assistido na sua necessidade. Então nós vamos auxiliá-lo primeiro, né, com aquilo que ele necessita, com aquilo que ele precisa, e depois, sim, a gente pode até fazer uma oração por ele e ajudá-lo de outras formas também. Mas o Evangelho nos fala que existem 1000 maneiras de nós fazermos a caridade moral, que todos nós podemos fazer, que não necessita de dinheiro, e que ela é a mais difícil de nós praticarmos. E ele nos fala que nós podemos fazer essa caridade moral pelo pensamento, pelas palavras e pelas nossas atitudes. Como fazer pelo pensamento? Às vezes, uma pessoa conhecida nossa está passando por uma dificuldade qualquer, né, enfrentando um problema da perda de uma pessoa querida que faleceu, ou ele perdeu o emprego. Às vezes ele só quer uma oração.
ele fala assim, você pode orar por mim? E aí, né, nós que oramos bem na casa espírita, a gente ora muito, né? Nós podemos auxiliar esse irmão fazendo uma prece por ele, né? Às vezes o anjo da guarda dele está ali, né, tentando sensibilizá-lo para que ele também seja levado a uma instituição religiosa. E nós espíritas podemos convidá-lo, sim. Olha, se você quiser, você pode ir na casa espírita que eu estou frequentando, né? E que ali, né, o pessoal, a gente ora junto, a gente ouve palestra, alguma coisa pode tocar o seu coração, pode tocar o seu sentimento, você pode receber um consolo espiritual, um conforto espiritual, porque quando nós adentramos aqui, meus irmãos, a espiritualidade assiste a todos nós. Todos nós que estamos aqui, às vezes alguém vem, né, está com um problema, nós aqui não sabemos, mas a espiritualidade sabe, porque ela conhece todos os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos, conhece aquilo que a gente está sentindo profundamente e que às vezes a gente quer até esconder dos outros. Mas os espíritos que leem os nossos pensamentos, eles sabem daquilo que nós estamos precisando. Então, através do pensamento, né, através da prece, né, nós podemos auxiliar o nosso irmão. E não custa nada para nós orar por alguém que está precisando, alguém que está com uma tristeza, alguém que descobriu uma enfermidade e que naquele momento ele está aflito, né, não sabendo, né, o que vai acontecer. Quando ele nos conta aquilo ali, eu vou fazer uma prece por você, vou orar junto com você. E quando a gente faz aquela prece com amor, né, a pessoa sente, né, aquela sinceridade da nossa parte. É muito importante. Pelos nossos pensamentos, através das nossas palavras também, né? Quando a gente vê, né, a pessoa necessitando, às vezes tem alguém que está precisando só falar com o outro, né? Você chega perto, ele está ali, e ele precisa desabafar aquilo que ele está sentindo no coração. Ele começa a falar, só o fato dele falar com alguém daquilo que ele está passando, daquela dor, daquele sofrimento, aquilo já é um alívio. E quando nós sabemos tratar desse assunto, né, quando a gente já tem um conhecimento, a gente chega ali e dá uma palavra de conforto espiritual para aquela pessoa. Fala que não é só ele que passa pelo sofrimento, pela dor, todos nós também passamos, né? Todos nós enfrentamos dificuldades no dia a dia, todos nós passamos por problemas, né, nas nossas vidas. Isso é muito comum. A dificuldade é a maneira como nós encaramos esses problemas, né? Porque às vezes tem uns que se desesperam diante da dificuldade, ele não consegue ter resignação, ter calma, né, para passar por aquilo tranquilamente. Porém, nós que já conhecemos a condição de espírito que somos, que tudo é passageiro, que a nossa vida como espírito continua no mundo espiritual, nós já podemos ser resignados diante da dor e diante do sofrimento. E nós podemos levar essas palavras de encorajamento, de esperança aos nossos irmãos. E através, né, dos nossos atos, através das nossas ações do dia a dia, nos dizem os Espíritos que nós também podemos auxiliar os nossos semelhantes. Então, às vezes a gente tem uma pessoa querida que está num hospital, está internada ali, passando por uma dificuldade, nós podemos visitá-las, né? Ou um amigo nosso que vai passar por uma cirurgia, e a gente sabe, a gente pode estar também ali, às vezes dando um apoio para aquela pessoa,
para que ela tenha fé, tenha confiança, né, que tudo vai dar certo, conforme a vontade de Deus. Né? Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. A pessoa está ali numa dificuldade tão grande, quando você chega e dá aquele abraço nela, com amor, com carinho, sente aquele calor, né? Muitas vezes ela fica muito feliz com aquele abraço que você deu naquele momento que ela mais precisava. Às vezes um sorriso, né? Quando você sorrir para alguém, né, com amor. Então são atitudes que não custam nada. Não custam nada a nós, que todos nós podemos fazer uns com os outros. Às vezes, meus irmãos, nós, né, na nossa casa espírita, outro dia eu estava conversando com alguém e ele falou assim: eu frequentei o semeador. Não, mas eu não conheci você de lá. Eu fui lá há muito tempo. Foi? É verdade. Mas eu chegava, entrava lá, ninguém falava comigo. Olha, mas não é possível. E você falava com alguém? Não, também não falava com ninguém. Eu fiquei ali, né, passei meses ali, né, não falei com ninguém, e depois eu fiquei meio aborrecido e fui embora. E não fui mais. Às vezes, gente, né, pode ocorrer. Né? Tem gente que vem aqui, né, ele não fala com ninguém, ele entra, ele senta ali, ele ouve aquilo que está sendo dito, né? Silenciosamente ele fica silencioso, né? Ele não cumprimenta ninguém também, né? Porque aqui nós temos um trabalho de assistência fraterna. Se a pessoa precisar conversar e ela falar com a presidente, né, a nossa querida Fabiana, ela tem uma assistência, mas às vezes ela fica ali, né, ela entra e sai por algum tempo e ela não conversa com ninguém. Então é bom que a gente aprenda também a conversar, a falar com o outro, né, que está aqui, né, porque é importante essa comunicação. Né? Então, a gente pode fazer isso, né, quando tiver necessitado. Se não tiver também, né, a gente vai, às vezes a pessoa vem aqui, ouve a palestra, toma passe, vai embora, ele não fala com ninguém, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é importante que a gente converse com o outro, né, que a gente fale com os nossos irmãos. Todos nós somos irmãos, todos nós precisamos de uma palavra amiga em determinado momento, precisamos conversar uns com os outros, né, que é muito importante. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, ele nos traz um outro tema que é muito importante e que ele complementa aquilo que nós estamos falando. No item 19 desse mesmo capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, os Espíritos fazem uma pergunta que é muito importante para as nossas reflexões, para que a gente pense a respeito. Né? Eles perguntam o seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Isso é muito comum, né? A gente, às vezes, a gente fala, né? Nossa, eu fiz o bem para alguém, mas aquela pessoa, né, é de uma ingratidão muito grande. Ela nem sequer me agradeceu, não olhou nem para mim. Eu fiquei decepcionado. Eu acho até que eu não vou mais fazer o bem, porque eu fiz um esforço muito grande para ajudar aquela pessoa e ela nem olhou para mim. Ficou totalmente indiferente, né? E aí a gente podia perguntar:
Cada um de nós já passou por isso, né? Às vezes, né? Então, se alguma vez você fez o bem e recebeu em troca a indiferença ou a ingratidão, como é que você se sentiu? Às vezes a gente se sente magoado, né? Uma pessoa nem valoriza a gente, né? Fiz um bem para essa pessoa, ela valorizou, me olhou ainda com desdém, passa por mim e nem fala. É como se eu não tivesse feito nada por ela. Às vezes a gente ainda quer esse reconhecimento, né? A gente vai lá, faz a caridade e quer que o outro venha agradecer. Mas o que o Evangelho nos fala, gente? Olha, o que eu falei, nós somos aprendizes dessa lei de caridade, dessa lei de amor. O Evangelho fala que quando nós agimos dessa maneira, querendo que o outro venha nos agradecer, venha dizer para nós da satisfação que ele teve em ser beneficiado por nós, que na nossa atitude está havendo egoísmo. Porque nós estamos praticando o bem, mas querendo o reconhecimento do outro. É claro que na condição que nós estamos ainda, às vezes a gente, né, queria que pelo menos aquela pessoa não fosse ingrata, né, mas é em razão da nossa condição, né, de espíritos ainda imperfeitos, trabalhando essas nossas imperfeições, nós às vezes ainda nos sentimos, né, ofendidos com aquele, né, que não vem pelo menos dizer um muito obrigado. E há também orgulho da nossa parte, nos dizem os Espíritos, que são as duas chagas da humanidade, egoísmo e orgulho, mas que nós não devemos desistir, porque às vezes é uma pessoa só, né, que não agradeceu. Então, em razão daquela não ter agradecido, a gente generaliza. Eu não vou mais ajudar outras pessoas, porque aquele não soube agradecer por aquilo que eu dei para ele, pelo bem que eu fiz por ele, né? E às vezes, gente, é muito interessante que você dá uma coisa para aquela pessoa e você dá com aquele intuito de que ela vai valorizar aquilo que você está dando. E ela não valoriza, ela desvaloriza aquilo que você deu. Tem uma história muito interessante que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que o pessoal fazia assistência a quem morava em determinado morro lá. Então, o pessoal de um centro espírita, eles iam lá, né, e levavam donativos, levavam roupas, remédios, e distribuíam para aquelas pessoas carentes lá daquela localidade, né? E um dia, uma senhora que tinha muitas posses, né, fez um tour pela América do Sul, e quando chegou em Lima, capital do Peru, ela comprou uma toalha muito bonita, toda colorida, e ela trouxe aquela toalha, e ela guardava aquela toalha com muito zelo. Mas quando ela foi lá naquele local, né, na favela, ela ficou muito penalizada com a situação daquelas pessoas que ali estavam, né? Não tinham quase nada, e ela pensa, não, eu vou ter que dar alguma coisa, ajudar aquelas pessoas, né? E ela foi, olhou o guarda-roupa, né, viu, acho que eu vou dar essa toalha aqui, eles vão gostar desse presente, né? E ela foi, né, pegou a toalha, uma toalha toda colorida, muito bonita, ela foi, levou a toalha e doou para determinada família. E ali, né, uma semana depois ela voltou, quando ela se aproximou da casa novamente, né, o que ela viu? A toalha estava na porta, jogada, servindo de tapete, todo mundo pisando em cima. Aquilo parece que pisou no coração dela. Ela sofreu, ela sentiu, meu Deus, não é possível.
comprei essa toalha no exterior, trouxe, doei para essas pessoas, essa toalha está ali no chão, eles estão pisando, parece que estava magoando ela aquilo ali. Então, quando a gente dá alguma coisa para alguém, né, a gente não cobra aquilo que ele vai fazer. Né? A responsabilidade é dele, você já doou. Não é aquilo que a gente se desfaz, né? Porque às vezes a gente olha aquela peça já de 20 anos que está lá, guardada está lá no nosso guarda-roupa, eu vou dar essa camisa aqui, era a minha camisa predileta, mas eu vou doar, né? Porque já está até com buracos, mas eu vou dar com muito pesar, e a gente doa aquilo, né? Que não serve mais para nada, a gente doa para os outros. Então, às vezes, a gente faz essa caridade para os nossos irmãos, mas a gente quer, em troca, que ele, né, faça uso da maneira como nós entendemos que deveria ser feito. Né? Então, meus irmãos, todos nós que aqui estamos, que ouvimos o Evangelho todas as segundas-feiras, tem alguns que comparecem até outros estudos, né, na nossa casa. Todos nós estamos aprendendo no dia a dia a fazer o bem. Por isso, quando Deus, né, o Evangelho nos fala isso, quer colocar em prova se nós já estamos perseverando na prática do bem, ele coloca um teste simples para nós, né, para ver se a gente realmente vai continuar nessa prática. Ou a gente vai desistir, né, e dizer que não valeu a pena a gente ter feito o bem para aquela pessoa, porque ele não reconheceu o bem que eu fiz com tanto carinho, com tanto zelo. Então é preciso, né, que a gente continue a fazer, porque aí nós vamos nos exercitando na prática do bem. Como nós somos iniciantes e nós ainda somos muito apegados àquilo que a gente acha que é nosso, as coisas materiais principalmente, né? A gente acha que nos pertence, né? Mesmo sabendo que nós estamos nesse planeta de provas e expiações temporariamente e que nós vamos deixar aqui tudo aquilo que nós encontramos quando aqui nós chegamos, que nós temos apenas o usufruto daquilo que Deus nos concede para que a gente use temporariamente e depois nós vamos deixar quando nós retornarmos ao mundo espiritual. Nada nos pertence na Terra. O que nós levamos daqui? O conhecimento, a inteligência e a moral que nosso espírito conquista. Então, sabendo disso, como espíritos imortais que nós somos, não vamos desistir quando alguém for indiferente, quando alguém nos contrariar, porque às vezes ele ainda não sabe agradecer. Tem gente que não sabe agradecer o que ela recebe. Muitas vezes nós mesmos, quantos favores nós recebemos de Deus no dia a dia? Quantas bênçãos nós recebemos? Quantos livramentos, né? Às vezes a gente está passando por uma enfermidade qualquer e depois nós recebemos a cura e nem sempre a gente agradece. Então a gente recebe muito e nem sempre nós estamos sabendo agradecer devidamente. Então, por essa razão, quando alguém também não souber agradecer aquilo que a gente faz, vamos continuar tentando. Porque, como nos diz o Evangelho, nós precisamos pagar o mal com o bem. Mesmo que alguém nos faça o mal, mesmo que alguém seja indiferente, não agradeça, né? A gente precisa continuar nessa prática
de amor ao próximo, porque o nosso modelo e guia, Jesus, nos deu o exemplo dele. E se nós temos ele como modelo, né, e para chegarmos aonde ele está, na posição que ele está hoje, nós precisamos caminhar muito ainda, nós não podemos desistir dessa caminhada de praticar o bem, né? Por isso que é a espiritualidade, que os Espíritos nos dizem, né, como é que Jesus entendia a caridade, né? Que era a benevolência para com todos, nós temos que ser bons, aprendermos a ser bons com todas as pessoas. Indulgência para com as imperfeições dos outros, porque nós também precisamos de indulgências para nossas imperfeições, e perdão das ofensas. Precisamos aprender a perdoar, como também nós pedimos perdão para nós. Assim, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre essas palavras, sobre esses ensinamentos que constam no Evangelho, meditar e colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, nessa convivência com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. E assim seja. Nós agradecemos ao Francisco pelas palavras, pelo testemunho, né? E vamos lembrar que nesse sábado nós tivemos a nossa pizza, Semeia Sabor. Agradecer cada um dos trabalhadores que aqui estiveram. Nós fomos em poucos, né? Mas quem veio está convocado para dia de agosto, que foi uma turma bem batalhadora ali. A gente saiu mais tarde, mas deu tudo certo. Então, quem fez as encomendas, o Leone e o Juliano vão estar lá embaixo. Quem não fez, a gente tem as avulsas. E lembrar que a venda das pizzas é aquilo que proporciona a nossa casa a manter os trabalhos de assistência. A Fátima está ali na porta, lembrar, né? Tem promoção, né? O Bazar da Fátima também está com promoção, quem quiser passar lá. Festa junina acabou, Fátima, não é só para o ano que vem agora. É outra promoção, então. Certo. E vamos, então, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecer por aqui estarmos, iniciando mais uma semana, que seja uma semana abençoada, que o Senhor Jesus abençoe o nosso planeta, a nossa humanidade, que possamos ter em si o verdadeiro exemplo de caridade. Que nesse instante os teus benfeitores magnetizem as águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, que durante a oração que nos ensinastes, estejamos nos preparando para o trabalho de tratamento espiritual do passe, que os nossos irmãos que estão distantes recebam essa transfusão de amor. E assim, agradecendo a Ti e a Deus, nosso Pai, rogamos que nesse instante estejamos envolvidos pelas altas vibrações dos Teus benfeitores. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe. Assim seja.